nossa protetora no pelejar da vida atroz, na tentação perseguidora, rogai sempre, rogai por nós. Paróquia Cristo Libertador, região 2 de Pastoral da Arquidiocese de Santarém. Outro dia, alguém estava me perguntando, onde é que fica a comunidade Santana? Qual é a cidade? Qual é a paróquia? Então, a cidade de Santarém e a Arquidiocese é de Santarém, no estado do Pará. Obrigado já antecipadamente pelo carinho da sua audiência, e este momento é o momento de nós agradecermos a Deus, louvarmos ao Pai, porque Ele nos dá, primeiramente, o dom da vida e a oportunidade de viver as experiências desta quinta-feira, em plena festa, em honra à avó de Jesus. E eu quero dizer também, para nós é uma alegria poder contar com o carinho da sua audiência. Algumas pessoas já estavam perguntando que horas que ia iniciar a live, qual era o assunto. O assunto de hoje, gente, é um assunto que vai fortalecer a nossa caminhada. Para muitos é novidade, mas nas entrelinhas, no dia a dia, nós vamos perceber que esse assunto tem tudo a ver com aquilo que nós nos propusemos, seguir Jesus. Esse é o grande momento de hoje. Mas eu quero fazer o seguinte, para você que está acompanhando a nossa live pela primeira vez, tanto da página da Comunidade Santana, como também da Paróquia Cristo Libertador, dizer que você pode participar também deste momento, deste encontro, desta conversa, desse momento bonito, alegre e festivo, deixando sua mensagem na página da Comunidade de Santana. E eu quero também lembrar a você que está começando, que está acessando nossa página pela primeira vez, que nós já tivemos 3 encontros, 3 lives, referindo-se à parte religiosa da festa da nossa comunidade. A frase motivadora é comunidade, casa da acolhida e do cuidado com a vida. Nós já tivemos uma live, um encontro, uma conversa, um bate-papo sobre o tema comunidade, com a participação do Frei Francisco Paixão. Também nós tivemos outra live, outro assunto que foi refletido, acolhimento, com a participação da irmã Sônia Matos, ela que é da congregação das Irmãs Adoradoras do Sangue de Cristo. Na última quinta-feira, o nosso assunto foi sobre o cuidado. Olha que beleza, que riqueza tem sido essas lives a partir desses temas. E o cuidado foi enfatizado, teve a colaboração da irmã Raimunda Barbosa, a irmã Rai, que é franciscana dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Acho que é isso, os dois corações, se eu não me engano. Qualquer coisa o nosso convidado vai fazer essa ressalva aí. E hoje nós temos a alegria de receber o nosso administrador paroquial, é o Frei Rômulo Canto, ele que está administrando todas as comunidades que formam a Paróquia Cristo Libertador. E lembrando que o objetivo desta live é fazer com que você não perca a ligação. Você continue conectada conosco, com a nossa comunidade, nesse momento de festa diferente, como falamos nas lives anteriores, por conta desta pandemia. Mas nós queremos contar sempre com a sua presença. E queremos acolher você, Frei Rômulo Canto, seja bem-vindo, bem-vinda, e queremos agradecer também o convite, porque sabemos que administrar uma paróquia que reúne 9 comunidades não é fácil, e ainda tirou um tempinho para partilhar esse tempo conosco, esse assunto muito importante que vamos trabalhar a partir de agora, que é a integralidade. Seja bem-vindo, Frei Rômulo. Bom, boa noite, Écio, boa noite a todo mundo que nos assiste através dessa live.
É um prazer muito grande, uma satisfação para a gente, né, poder estar aqui junto e participar, né, nesse ano que a gente está vivendo essa pandemia toda essa situação que de certa forma virou um pouco do avesso as coisas, né? Colocou tudo, né, aquilo que era ordem para nós se tornou um pouco parecendo que desordem, mas ao mesmo tempo é uma oportunidade. Penso que a gente precisa ter sempre esse olhar positivo, né? Quantas coisas novas a gente pôde descobrir, pensar e repensar a partir dessa situação que a gente está vivendo. Então, o olhar positivo, ainda que, né, tenha todas essas situações, né, tanta gente que adoeceu, tantas vidas que foram perdidas, né, assim, mas que a gente tenha esse olhar também positivo. É uma oportunidade que a gente tem de crescer, né, de se repensar, né, como pessoa, como cristão, como comunidade, né? E esse momento aqui, essa experiência de fato da festa de Santana desse ano, já é o fruto de tudo isso, dessa reflexão, né? Pensar toda a festa da comunidade, né? De uma forma diferente, mas sempre tentando evangelizar, buscando evangelizar e atingir o máximo possível de pessoas, né? Por isso é uma satisfação muito grande a gente poder estar hoje aqui, junto com vocês aí, da equipe toda, né? Contribuindo também nessas reflexões e participando, né? Para que a gente possa ajudar a motivar, né, e fortalecer a fé do nosso povo, especialmente da comunidade Santana, né? Então, é legal, interessante isso. E parece que assim, tudo que o homem planejou para 2020, o homem do modo geral, alguém veio e desfez esse plano e criou, proporcionou, provocou uma nova forma de relacionamento. E eu lembro que na primeira reunião que nós tivemos da comunidade de Santana, da coordenação, atenção, reunião virtual, foi um Deus nos acuda. Meu Deus, como é que mexe esse troço? Já meti o dedo no lugar errado. Eita, que coisa. Hoje não. Hoje já foi uma coisa diferente e a gente percebe que há uma evolução. Por isso que Deus nos deu a inteligência para superarmos os desafios e a criatividade de viver, mesmo que de forma diferenciada, mas sem perder o encanto, a beleza e a fé. E, Frei Rômulo, eu quero iniciar essa nossa conversa falando deste tema, a integralidade. E eu quero já aqui antecipar para você que está nos acompanhando pelo Facebook, que vamos abordar um pouco a questão dessa integralidade ligada ao trabalho, ao meio ambiente, ao cuidado, à integração geral da pessoa. Mas esta palavra é uma palavra pouco conhecida, digamos assim, no meio do povo por muitas pessoas, mas que certamente ela tem muita coisa a ver conosco. E embora a gente saiba que a maioria da população talvez escutou pouco essa palavra integralidade. E aqui eu quero iniciar essa conversa pedindo que você nos faça entender, de modo geral, de fato, o que se entende por integralidade e como é que nós podemos percebê-la no nosso dia a dia, Frei Rômulo. Certo. Ainda que a palavra pareça um pouco estranha para nós, talvez estranha, talvez até a gente já ouviu muito, mas nunca se atentou a essa palavra, né? Quando a gente fala de integralidade, nós estamos falando de integral, daquilo que é completo, daquilo que é total, né? Daquilo que ainda que tenha diversidades, ainda que tenha elementos assim particulares, mas que junto formam um todo, né? Junto formam um todo. Então, quando a gente fala de integralidade, nós estamos falando da totalidade das coisas, né? Do máximo possível de um ser, do máximo possível daquilo que é a natureza, do máximo possível que é o homem, né? Que é a pessoa, que é o trabalho, entremos nesses elementos aí, né? A economia, a comunidade, o todo da coisa, né? Eu lembro que um ponto que nós falávamos sempre nos encontros de catequese da paróquia, nos momentos formativos, era sobre nós termos a catequese, isso para os catequistas, né? Falávamos de ter a catequese como que um grande armário cheio de gavetinhas, né? A gaveta da primeira Eucaristia, a gaveta do batismo, a gaveta da crisma, a gaveta do preparação do matrimônio e assim por diante, né?
que o grande desafio para nós era justamente colocar todos esses elementos dessas gavetinhas em uma única gaveta. Ou seja, a ideia aqui era justamente propor, né, um sistema integral ou a integralidade da catequese como ela é, aquilo que ela é. Ela é uma totalidade, né? Nós é que acabamos, no decorrer da história e tudo mais, os catequistas que acompanhavam as formações, né, sabem muito bem disso, né, quando a gente estudou a história da catequese e tudo mais, de que fomos nós que fomos fragmentando isso, acreditando que, separando as pecinhas aqui, a gente podia aproveitar um pouco melhor. Hoje a consciência é um pouco diferente. Se pensa hoje a catequese de forma integral, dentro de um processo de integralidade, ou seja, da totalidade dela, que é a formação do cristão, que vai desde o batismo até o momento em que ele faz a sua própria Páscoa, né? Frei, Mas, eu já tive que lhe interromper, falando essa questão que você colocou, desde do nascimento, do batismo do cristão até a sua própria Páscoa. Houve muitas resistências por causa dessa forma de integrar tudo aquilo que estava, como sim, você colocou, na gavetinha, estava fragmentado. Ainda existem resistências relacionadas a essa forma de evangelização? existem porque, esse aqui é um elemento que vou insistir em diversos momentos aqui dessa live, o momento em que a gente vive no mundo é um momento exatamente dessa valorização do indivíduo, da individualidade, e que acabou fragmentando todas as coisas. Não é só o eu, pessoa, que se torna fragmentado, mas toda a nossa vida se torna um pouco fragmentado. Então você tem aí os diversos processos, por exemplo, educacional. Vamos pegar aqui o exemplo de educação, né? Aí que você tem a escola primária, você tem a escola secundária, e não se consegue, em muitos momentos, conectar uma com a outra, e daí você tem essa fragmentação. E daí, quando chega lá na frente, você tem um profissional que está totalmente focado em um único elemento. Ele não consegue perceber a integralidade de tudo aquilo que ele aprendeu, de todo o processo educativo dele, né? Então, da mesma forma, dentro da igreja, dentro da comunidade, né? A gente já está entrando no ponto da comunidade aqui, né? Tem uns elementos aqui assim para a gente pensar um pouco a partir da comunidade. Também isso acontece, e de forma assim inconsciente, a gente vai fragmentando isso, né? Olha só, se você for pensar um pouco, olha para a comunidade. Quantos distritos tem a comunidade de Santana? Né? 6. Né? Já a possibilidade de um outro, né? Exato. Se a gente não consegue pensar a integralidade dos distritos, o que acontece? Fica eu no meu distrito, a minha SEB, o meu grupo, né? Então a gente está fragmentando isso. Isso é inconsciente. Por quê? Porque é o tempo em que nós vivemos. O desafio para nós, a partir da integralidade, é juntar todas essas peças e pensar a comunidade, a pastoral, a paróquia, a vida, a educação, o trabalho, a economia como um todo. Como um todo. Sem essa... Claro, sempre respeitando as particularidades, mas as particularidades que se complementam. Não que se repelem, não que se separam, não que se fazem únicas e individuais. Esse é um grande desafio para nós na pastoral, né? Na pastoral, na paróquia, na comunidade. Aí eu pensava, trouxe aqui uma coisinha para a gente olhar, né? Todo mundo já conhece esse brinquedinho aqui, né? Eu confesso que eu nunca consegui deixá-los todos iguaizinhos, nunca consegui. Meus filhos já conseguiram, mas eu ainda não consegui. Aqui está um brinquedo muito simples, né? Mas que mostra para a gente o que é a integralidade. Você tem peças aqui coloridas, né? De todas as formas, são peças únicas, né? E que você vai misturando aqui no cubinho, aqui nesse cubo, certo, né? Beleza desse cubo está justamente na totalidade daquilo que ele é, nesse colorido, né? Na junção das cores, no movimento, no mover-se, né? No mover-se. Não deixar estagnar-se, né? A beleza está aqui, a dinâmica do brinquedo está aqui em tudo isso, né? A gente poder compreender isso. A vida da gente, o mundo, a natureza, né? A nossa relação com Deus, ela também tem essa dinâmica. Ela tem as suas cores, as suas nuances, as suas particularidades. Mas a beleza está justamente nesse todo aqui. Né? Então esse cubo, de certa forma, representa muito a gente, né? A nossa vida, o nosso ser, a nossa fé, né?
Tá tudo aqui, né, representado nisso. A beleza está nessa totalidade. Se eu tirar um único cubo desse aqui, eu vou ter, claro, que uma miniatura menor com um único lado, mas eu perco o colorido, né? O colorido de um ângulo que se torna sempre único, né? Conforme eu vou vendo aqui, né? Eu vou dando essa dinâmica, né, para todo esse brinquedo. Então, a integralidade é justamente redescobrir essa beleza do todo, do sair do meu isolamento, né, da minha fragmentação, do meu espaço único, do meu mundinho, né, e eu me complementar, né, eu me complementar com o outro, eu ir de encontro ao outro, eu me encontrar com o outro, e perceber que aquilo que muitas vezes me falta, o outro me completa. E aquilo que falta no outro, muitas vezes eu posso completar também, né? Para nós que somos cristãos católicos, né? Tem aquela capítulo 12 da primeira carta de Coríntios, né? É interessante isso, porque a analogia que São Paulo faz com a carta, né, é justamente de pensar a nossa fé, a nossa participação na vida de fé a partir do corpo, né? Quem tiver a oportunidade de pegar a Bíblia em casa, depois pode dar uma lida de novo no capítulo 12, a partir do versículo 12, né? O versículo 14, daí por diante, né? O corpo não se compõe só de membros, mas de muitos membros, né? Aí depois ele vai mais adiante e diz assim, olha, mas Deus dispôs cada membro do corpo segundo a sua vontade. E se fosse o conjunto fosse só um membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só é o corpo. O corpo é essa integralidade, é formar essa integralidade. De novo, insisto que, e daí por diante, né, vocês podem dar uma lida, né, que é aquele texto legal que diz assim, a mão não pode dizer para o pé, né, eu não sou pé, então tu não me serve, né? Uma parte do corpo não pode se achar mais importante do que a outra. Cada uma importante, cada uma tem a sua função e cada uma, essa é a palavra para nós, a palavra-chave aqui, né? Cada uma complementa a outra. Nós somos uma complementariedade, né? Nós nos complementamos. O documento, esse que o Papa Francisco escreveu há pouco tempo atrás, que é justamente a Laudato Si, né? Que todos nós já conhecemos. O Papa Francisco trata de forma muito intensa sobre isso, dando esse cuidado, né, com a criação, né? Isso, sobre cuidado com a casa comum. Ele vai muito além, né, quando o Papa Francisco, porque o grande tema aqui, de fato, é uma ecologia e tudo mais, mas ele vai falar de uma ecologia integral, ou seja, que ultrapassa a questão simplesmente ambiental, mas que vai muito além de que o mundo, a criação, o planeta, o lugar onde a gente está, não é simplesmente um espaço do homem, ou um espaço da floresta, ou um espaço do rio, mas há uma complementariedade em tudo isso, né? A natureza, o homem se complementa à natureza. Se a gente coloca essa leitura da Laudato Si dentro daquilo que o Papa, daquilo que São Paulo escreve na Carta de Coríntios ali, a gente pode pensar, o homem não pode dizer para a natureza que ela não serve, que ele é mais importante, né? Ou a natureza não pode simplesmente destruir o homem, porque o homem também é importante para a natureza. E daí por diante. Mas para a gente compreender que aquilo que o Papa Francisco está propondo é que a gente compreenda que hoje o nosso mundo precisa rever esse conceito da integralidade. Nós precisamos nos integrar, nos complementar, olhar a natureza, o mundo, tudo a partir dessa visão mais global, né? mais ampla, e não simplesmente nos prendermos a elementos muito particulares, né? O risco que a gente corre é que a gente pode compreender o mundo a partir só até onde a nossa visão alcança. E aí o nosso mundo fica muito reduzido, né? Daí porque aos conflitos dos relacionamentos, e esses conflitos também podem ser conflitos comunitários? Comunitários também, porque eu vou tentar, voltando agora aqui para a nossa comunidade, né? Daí que eu vou tentar colocar dentro da comunidade a minha visão de mundo. Só a minha visão de mundo. Aquela minha percepção, a minha única percepção daquilo que é a comunidade, né? E com isso eu acabo
de certa forma, repelindo a visão do outro. Se você pensar, por exemplo, o corpo orgânico da nossa comunidade, né? Quantos grupos de SEBs nós temos, quantos grupos de oração, grupos de jovens, pastorais, as diversas pastorais, as catequeses e tudo mais. Cada uma tem uma função distinta. Aquela gavetinha que a gente falava ainda há pouco, né? O desafio da comunidade, para ela ser comunidade, é justamente colocar tudo isso junto e trabalhar de forma orgânica, né? Como um grande organismo, em que cada um vai fazendo a sua função, cumprindo sua função, mas com um objetivo único, com uma meta única, com o desejo de alcançar um único destino, um único ponto final, né? Esse é o grande desafio de se viver em comunidade, de se fazer comunidade. Daí que o tema da festa desse ano, por exemplo, né, de comunidade, a casa da acolhida e do cuidado com a vida, né, são esses 4 elementos, até que foram temas para as nossas lives aqui da festa, né? Você pode pensar isso aqui a partir desses diversos elementos que questionam a comunidade, né? Nós, enquanto diversos grupos pastorais, pessoas, olhando para o conceito de comunidade enquanto unidade dos mais diversos elementos da evangelização, da pastoral, tudo mais, nós podemos nos considerar verdadeiramente comunidade? Há uma ligação, de fato, estreita e contínua entre nós, de modo que a catequese, por exemplo, contribua para que os membros das SEBs compreendam a vivência da sua fé, que, por sua vez, ajudam, por exemplo, os jovens a entenderem como viver melhor a sua vida dentro da comunidade, que, por sua vez, se torna um elemento de referência para as pessoas que frequentam um grupo de oração, por exemplo, que, por sua vez, ilumina a fé dos dizimistas, e assim por diante, né? Há esse fio que nos liga, essa unidade entre nós, dentro das particularidades. Isso aqui é importante que a gente tenha consciência, porque para a gente se considerar de fato uma comunidade, a gente precisa criar esses laços, esses elementos aqui. Daí que muita coisa muito particular nossa, ela precisa ser deixada de lado para que eu possa de fato ter uma vida plena de comunidade. Sem isso, se eu simplesmente participo de um grupo, de uma pastoral dentro da comunidade, e eu apenas imponho os meus desejos, as minhas visões, né, a minha compreensão de fé, e eu não aceito o outro, eu não tento entender a vivência do outro, eu não estou criando esse laço, esse ponto de unidade, né, essas interseções. Eu estou simplesmente criando rachaduras, eu estou fragmentando. Daí há uma quebra da integralidade, né? A gente nesse momento vive uma fragmentação, se vive em partes, mas não o total daquilo que é a vida em comunidade, que daí inclui justamente esse princípio, né? O princípio de uma casa, como família. Até interessante que encontrei uma referência de um padre da FAGE de Belo Horizonte, que escreveu que o Papa Francisco ele soube articular muito bem as palavras da casa comum com família, porque ele usou, a partir do princípio da etimologia da palavra, do grego, né, vamos dizer assim, né, que tem o mesmo sentido. Casa e família é uma coisa só, para dizer que a casa comum é a família de todos nós, né? Que a comunidade, ela não é um lugar onde eu vou lá e volto, ela é parte da minha casa, ela é continuidade da minha família, ela é parte da minha... E eu preciso me sentir parte dessa família, né? Aqui tem um outro conceito importante que a gente deve considerar para a vida de comunidade, o sentido de pertença. Eu pertenço à comunidade, eu sou parte dessa comunidade. Quando há uma quebra do sentido de pertença, eu posso até continuar, né, a vida de comunidade, participando do grupo e tudo mais, mas eu não me sinto parte de tudo isso aí. Então eu posso até fazer 1000 coisas, mas eu faço talvez por satisfação pessoal, não simplesmente porque isso aqui é parte de mim. Eu faço porque eu estou fazendo para a comunidade, para a família, para o todo, e não simplesmente para mim. Isso é fundamental a gente entender na vida de comunidade, né? Não estou aqui querendo dar uma aula de vivência de comunidade, mas para recordar essas coisas, porque na vivência do cotidiano a gente pode esquecendo esses elementos aqui, né? Essa unidade,
criar esse fio intercessor entre nós, o sentido de pertença, e daí uma série de outros elementos que se abrem para a vivência da comunidade, né? Então tem muitos e muitos outros elementos que a gente pode elencar aqui. Certo. Você falou que a integralidade ela faz parte da vida do ser humano. Nós não podemos falar de evangelização sem levar em consideração as questões que fazem parte do nosso dia a dia, da nossa realidade, né? A questão econômica, a questão do trabalho e etc. Nós temos um convidado que você conhece muito bem e você, internauta, também deve conhecer, senão quem não conhece vai conhecê-lo agora, que ele vai partilhar um pouco dessa experiência de integrar algo que está muito ligado à nossa vida, principalmente nesses momentos agora, que é o trabalho e a economia. Aparentemente, essas duas palavras parecem que não tem nada a ver com evangelização, mas vamos assistir a participação desse nosso colega e irmão em Cristo e vamos depois ver como é importante a gente perceber esses dois elementos que são essencialmente e, digamos assim, muitíssimo importantes na nossa vida. Vamos acompanhar o vídeo com a participação do Carlos Jaime. Boa noite, paz e bem. Gostaria de saudar todos os comunitários de Santa Ana que estão vivenciando a festa de sua padroeira. Sou Carlos Jaime, agente de pastoral da Paróquia de Cristo Libertador. Nesta noite, gostaria de levar até você esta reflexão sobre a integralidade, levando em consideração dois aspectos muito importantes, que é o trabalho e a economia. O trabalho como um direito básico essencial para as pessoas poderem ter realmente a sua sobrevivência. O dia a dia que nós estamos vivendo nos mostra que é importante termos realmente esse direito básico assegurado. E isto está lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 23, que diz que o trabalho é um direito básico. Mas nem sempre isso é colocado em prática, porque o que nós percebemos é que muitas pessoas não têm acesso a esse trabalho. Por outro lado, também, há umas pessoas que vivem desempregadas, não podem assim ter o sustento da sua família. E nós precisamos cuidar dessas pessoas. Mas também vai mais além. A economia, que deveria ser de fato, verdadeiramente, essa é a essência de buscar a sobrevivência, de também aqui poder prover o sustento de forma organizada a partir do trabalho, desse direito que é assegurado, muitas vezes é colocada o lucro em primeiro lugar e não aquilo que é o essencial à vida. Então nós precisamos fazer com que a economia se torne de fato essa interligação entre trabalho e economia. Uma depende da outra. E aí aqui falando desse cuidado, desse direito que é assegurado para nós, precisamos então aqui exatamente perceber que a pessoa deve ser colocada em primeiro lugar. Jesus, no Evangelho de Lucas, já nos diz: é preciso que o trabalhador receba o seu salário, o seu sustento, a partir daquilo que ele faz. Então, se Jesus nos diz que a vida deve ser colocada em primeiro lugar, então nós temos que começar a ter um novo pensamento, novas medidas, novas formas de como ver o trabalho e a economia. Temos que ter uma nova atitude. E aí aqui a igreja, ela tem um grande papel, que aliás tem feito ao longo desses anos. Tem realizado realmente ações a partir da campanha da fraternidade, a partir das semanas sociais, a partir da economia solidária, onde é colocado exatamente essa comunhão entre as pessoas. Onde o lucro, o ter e o poder não é mais importante, e sim a vida das pessoas. Então nós queremos também manifestar nessas festividades de Santa Ana, dizer que a integralidade ela acontece a partir desse conjunto onde
Você valoriza a pessoa, onde você valoriza o trabalho, você valoriza a economia que deve ser colocada a serviço das pessoas e da vida. Tudo está interligado como se fôssemos um. Muito bem, Frei Rômulo. Essa foi a participação do nosso colega e irmão em Cristo, Carlos Jaime, em que ele aborda, eu achei interessante quando ele coloca essa questão da relação trabalho-economia, economia solidária. Como é que você consegue perceber e passar para a nossa audiência, para quem está acompanhando a nossa página, essa relação que está também intimamente ligada à integralidade? O Carlos traz diversos elementos aí para a gente, né, que foram frisados ali nas palavrinhas, né, que todo mundo pôde assistir aí, né, perceber essas palavrinhas. Mas aqui, de modo fundamental, não é, a gente perceber a questão da relação do trabalho, né, e da economia em um sentido mais global, mais de forma integral, não é? Há um pouco tempo atrás, a gente estava conversando sobre os projetos, um pouco da questão mais social dentro da paróquia, né? Planejando, olhando para frente, olhando para o futuro, e a gente lembrava disso, do conceito de trabalho dentro da doutrina social da igreja. Porque o que nós temos hoje é um conceito distorcido daquilo que é o trabalho, né? O trabalho está aí hoje para o mundo com a finalidade única de eu produzir, né? Daí a mão do trabalhador, né, que se torna uma simples ferramenta de produção de lucro, né, de exploração do mundo, a partir dos seus recursos naturais e assim por diante, e que produz lucro simplesmente, e que dali, dessa produção do lucro, se tira para o seu sustento somente, né? A doutrina social da igreja, ela frisa que o trabalho ele vai muito além disso, da produção do lucro, né? Ele está ligado com a integralidade da pessoa. Daí que a função do trabalho não é só o sustento, mas a realização da pessoa como tal. É aquilo que dá a gente a sensação de que quando eu preparo, vamos pensar um artesão, né? Quando eu preparo um objeto, um vaso de barro, não estou só pensando no quanto eu posso ganhar com o valor desse vaso e tudo mais, mas na beleza, naquilo que é interior meu, aquilo que é mais profundo do meu ser, que se expressa nesse vaso e que me faz realizar como pessoa. Eu coloco um dom que eu tenho a serviço do outro a partir da construção desse vaso, da composição desse vaso. Daí que o trabalho, ele precisa, esse conceito de trabalho, essa noção de trabalho, ela precisa ser revista a partir da integralidade do homem. O visar simplesmente o lucro, ainda que o mundo nos imponha isto, não é? É simplesmente quebrar com aquilo que é essencial para nós, que é a nossa autorrealização. Daí que nós temos um mundo do trabalho que muitas vezes nos escraviza, ou na maioria das vezes nos escraviza. Por quê? Porque não nos permite expressar, através das nossas mãos, da nossa mente, né? Trabalhando com a mente e tudo mais, aquilo que de fato é essencial do meu ser, aquilo que é minha essência. Eu não consigo expressar a minha essência a partir disso, né? Daí que se fala, por exemplo, na questão da vocação, né? Eu lembro que uma vez um professor, os professores que estão assistindo aí podem talvez questionar esse elemento, mas eu lembro bem disso e ficou isso na minha memória, que ele dizia que existe uma diferença muito grande entre aquele que é professor e aquele que é educador, porque o educador vai expressar sua vocação no ato de buscar ajudar o seu aluno, né, o seu discípulo, né, que está ali naquele momento, a encontrar nele aquilo que é sua própria essência e expressar através dos conhecimentos, né? E daí encontrando o seu caminho, o seu espaço no mundo. E ele dizia, o professor ele pode ser simplesmente um profissional que vai ali e ele não se realiza a partir disso, mas ele simplesmente cumpre uma profissão. Então ele recebe para isso, cumpriu com aquele trabalho, então encerrou. Uma ação social, né? Ele cumpre uma ação social. Exatamente. Exatamente. Eu queria, inclusive, completar sua fala. Tem um pensador francês, Émile Durkheim, que ele exatamente aborda isso que você está colocando.
essa Exato. ação social, chamada de solidariedade orgânica, onde eu me especializo em advocacia, o outro em matemática, em educação, o outro em medicina, e eu vou receber por isso, pura e simplesmente. Pronto. Então, é como se, de fato, nós estivéssemos envolvidos pela economia. E muitos de nós, principalmente nós que nós temos, e aí vamos chamar um camarada chamado Karl Marx, que ele disse assim: a única coisa que quem não tem dono, não é dono do capital, não tem os meios de produção, tem a sua força de trabalho. E muita gente pensa que a força de trabalho é o último grau de uma economia. Pelo contrário, é o trabalho que faz com que a economia ela venha se fortalecer. E é essa economia que tem que ser devolvida, digamos assim, tem que ser devolvida para que o ser humano, para que o trabalhador possa viver dignamente. Mas no sistema capitalista que nós estamos vivendo, as coisas são invertidas e parece ser normal. Daí que agora eu já estou até fazendo já o seu papel aí, Frei. Me lembrei agora, de Jesus, né, da parábola do vinhateiro, né, que ele foi e foi contratando um de manhã, outro de tarde, meio-dia, de tarde, e para todos ele deu o mesmo pagamento, o mesmo valor. E aqueles que trabalharam primeiro, poxa, eu trabalhei mais que ele, por que eu recebo o mesmo tanto que ele? No pensamento humano, na visão humana, é justo, mas na voz de Deus, no pensamento de Deus, na visão de Deus, a justiça ela se dá a partir que todos têm as mesmas necessidades de comer, de beber, de vestir. E talvez esse é o desafio que faz com que nós temos essa dificuldade de compreender essa integralização, essa integralidade. Talvez dentro da igreja, lá na igreja, a gente consegue se entender, mas quando passa para o dia a dia, não. Eu para cá, há uma dicotomia. Né? Essa dicotomia. E o que fazer, Frei, diante de situações como essa? Aqui é preciso que a gente repense a economia, e quando a gente fala de economia, a gente está falando de tudo isso, né? Mas uma economia que, de fato, ela não esteja em função simplesmente do lucro, mas que ela esteja em função desse trabalho que me ajuda a me realizar como pessoa, me integra, não é? Me integra. Então, é uma economia que se torna agora aquele elemento que o Carlos nos trazia, uma economia solidária. Em que ela está aqui, ela só tem sentido de ser se de fato ela ajuda com que o homem, né, a pessoa, ela possa ter a sua dignidade. Né? Uma economia que me ajuda a construir minha casa, que me ajuda a sonhar com a família, que eu posso mandar os filhos para a escola, que eu posso dar uma educação adequada a eles, que eu possa ter uma economia que move o social, o ambiente público, que me ajuda a ter saneamento básico e daí por diante. Todos esses elementos do público, mas não que simplesmente está em função de sustentar um sistema que não me propõe vida, mas que me propõe morte, porque me tira a primeira morte dentro desse ambiente capitalista, dessa mentalidade do lucro, é que ela me tira a minha dignidade, ela tira a minha essência, ela me rouba a minha essência, e eu me torno simplesmente uma peça dentro dessa grande engrenagem que eu simplesmente posso ser descartado a qualquer momento, né? E outro elemento vai ser colocado ali no lugar. Né? É preciso repensar a economia a partir agora exatamente de nós, dos pequenos. Daqui nós temos um desafio na nossa paróquia que é muito grande, que mais do que eu estou há 8 anos aqui, a gente está há 8 anos dentro da Paróquia do Libertador, e agora, talvez por causa da função de administrar, de realmente de estar à frente da paróquia, me vem alguns elementos assim, que a gente precisa refletir, e aí eu fico pensando, nossa, ser uma paróquia que é uma rede de comunidades é nadar contra a maré, porque você não tem uma comunidade, você não tem uma matriz, você tem comunidades que buscam viver de forma integral. E quando a gente olha dentro dessa integralidade aqui, ao sustento dessa rede, aí aquilo que a gente chama de caixa comum. A gente compreende de fato o que é o caixa comum? A gente já parou para pensar que nós somos uma paróquia
que tem esse perfil de rede de comunidades, em que nós vivemos essa solidariedade e que essa economia de que nós estamos falando, e que você dizer que parece que nem tem uma coisa nada a ver, mas que ela está dentro dessa vivência cotidiana da nossa paróquia, ela é clara para nós, porque qual é a tendência? A tendência é que a gente trabalha, faz movimento dentro da comunidade, e tudo aquilo que a gente ganha materialmente é nosso, é da minha comunidade. E que não é simplesmente colocado à disposição de uma rede, né, de solidariedade entre nós. De comunidade. Se complementam. Dessa nossa vivência aqui da comunidade, e é um desafio para a gente viver a rede de solidariedade, né? Viver essa rede de solidariedade, viver como uma rede de comunidades e viver, por exemplo, a caixa comum dentro da nossa paróquia, né? É um desafio, porque seria muito mais fácil viver um outro, para formar um único corpo. Aqui está a beleza. Agora a gente tem que concordar. É um desafio enorme para nós vivermos essa rede de comunidade. Né? Certo, muito bem. Mas agora, é um sinal evangélico, a gente não pode negar. E eu acho que é aqui que a gente precisa focar. Quando nós somos uma paróquia com perfil de rede de comunidade e vivemos essa economia do caixa comum, nós estamos buscando viver o evangelho, quebrando com esse sistema de capitalismo, né? De cada um só simplesmente produz para si mesmo, né? Certo, muito bem. Olha, Frei, a hora está passando tão rápido. Esse pequeno problema que nós tivemos aqui foi uma questão de oscilação de energia, mas já está resolvido. E o quanto esse tema está sendo muito proveitoso e rico. A contribuição aqui de várias pessoas. O Everton Lopes, ele diz assim, aqui pela página no Facebook, ele diz assim: o escrito de São Francisco de Assis é bem claro sobre a integralidade. A espiritualidade franciscana abre um leque para esse contexto. Quem também está contribuindo conosco é a Ana Mendonça. Ela diz assim: São Francisco de Assis é um exemplo de conversão integral vivida com alegria e doação. Também quem está conosco, participando dessa temática, é a irmã Sônia Matos. Ela diz assim: a fragmentação enfraquece processos, empobrece métodos e compromete a evangelização. Muito bem, concordo, viu? Muito bem, é isso mesmo, irmã Sônia. O Leimar Dantas, ele diz assim: muito bom esses questionamentos. A Naira Pedroso também, para quem te manda um abraço, ela diz assim: integralidade requer relações e grande desafio. Isso é verdade, viu? Somos muitos, mas formamos um só corpo. Muito bom, que beleza, que bacana também. Quem mais está com a gente? É muita gente que está conosco nesse momento. Agora a gente vai fazer um intervalo, já estamos quase chegando ao final do nosso programa, mas nós temos ainda uma segunda parte e queremos aprofundar com você. A gente só vai sair não, a gente só vai tomar uma água, em 17 segundos a gente volta. Já, viu? É só o tempo de a gente beber água e a gente volta daqui a pouco. Santana, nossa protetora, no pelejar da vida atroz, na tentação perseguidora, rogai sempre, rogai por nós. Muito bem, já estamos de volta. Como eu disse, não ia doer nadinha, nem ia demorar. É pai bola. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para a Lúcia de Fátima Fernandes. Ela disse assim: Frei Rômulo, estou com saudade do Senhor, que Deus abençoe com muita saúde. Olha, que legal. A Maria Isabel de Oliveira Matos disse assim: boa noite, amigos. Eu quero aproveitar também para mandar um abraço para o meu pai,
Olímpio Pereira, o seu Mimi, 80 anos, já caminhando para os 81, acompanhando essa nossa reflexão. Muito obrigado, Pai. Deus abençoe o senhor também. A Iranei Bernardes, minha querida, obrigado também pelo carinho da sua audiência. Que Santana interceda sempre por você e por toda a sua família. E outros, a gente vai ainda dar prosseguimento aqui na nossa conversa e registrando a participação. E Frei, nesse segundo bloco e último bloco, exprimido, mas dá para a gente aprofundar. Muito nós falamos dessa casa comum, e o cuidado com a vida. E dentro dessa perspectiva, o que as comunidades da nossa paróquia têm feito, digamos, de concreto em relação a esse cuidado com a vida? Eu estava com saudade de falar pelos cotovelos, né, desse momento de formação. Espero que eu conte com a formação. Mas muito boa o debate. Certo. Mas olhando para isso, para esse aspecto aqui, né, a gente já frisou essa questão da rede de comunidades, né, de nós sermos uma paróquia com perfil de rede de comunidades, depois dessa economia solidária. Então, a partir dessa perspectiva aqui, a paróquia Cristo Libertador tem um histórico, né, um histórico de ação social, né, tem um histórico de envolvimento nos movimentos sociais, né, de movimento nos bairros, de associação de bairro e tudo mais, e que isso, apesar de os tempos se passarem, a sociedade, o mundo ter ganho outras nuances e tudo mais, porém, existem questões aí que elas são persistentes, né? Elas estão aí presentes, né? E eu creio que essa pandemia, agora esse tempo que a gente está vivendo, ele vem mostrar muito mais isso para a gente, como existem questões que são assim, gritantes dentro das nossas próprias comunidades, mas também dentro da nossa cidade, dentro da nossa sociedade, né? Um compromisso que a gente tem buscado assumir nesse momento, mesmo com toda essa situação de pandemia, é de a gente pensar como nós podemos acolher e cuidar das pessoas. Daí o tema da nossa festa, né, que se encaixa perfeitamente nisso. Há uma consonância disso aqui, né? Como fazer da nossa paróquia, das nossas comunidades, uma casa que realmente é uma casa de acolhida, uma casa comum, uma casa que é família, que é a extensão da casa de tanta gente, né? Daí que foi, desse pensamento é que surgiu o projeto Mais Vida, né? Que é um projeto que busca, nesse primeiro momento, é importante que a gente diga isso para as pessoas que estão nos assistindo, que o projeto Mais Vida, que é esse grande projeto de ajuda que a gente está realizando na paróquia com a coleta de gêneros alimentícios, mas também gêneros de higiene pessoal, roupas, né? E aquilo mais que as pessoas puderem doar para pessoas que estão passando por esse momento de vulnerabilidade social, ela é uma das ações desse projeto, né? Que é uma ação emergencial nesse momento. Por quê? Nesse momento que você tem pessoas perdendo o emprego, pessoas que estão passando por dificuldades econômicas, tem conta para pagar, né, e tudo mais, de onde vai tirar isso agora? Como sustentar a sua família, né? Há essa quebra, né, desse estado harmônico. Então, há uma necessidade de se atender essa questão emergencial. Porém, a gente pensa assim, eu não posso simplesmente passar o resto da vida tratando as pessoas a partir desse olhar de emergência. É preciso que agora, aquela visão da integralidade entra aqui, né? Que a gente comece a ajudar as pessoas a se integrarem, a se complementarem. Daí a ideia é que um passo mais adiante desse nosso projeto é que a gente possa agora criar rede de solidariedade entre nós, entre as comunidades, entre as pessoas, inclusive pessoas que não estão dentro dos nossos grupos de pastoral e tudo mais, e que elas possam se ajudar a partir dessa perspectiva de uma economia solidária. Certo. Pessoas que se ajudem a formar de forma, né, aquilo que a gente chama de cooperativas e tudo mais, de oficinas de formação para que as pessoas possam descobrir o seu talento e que o trabalho não seja simplesmente para lucro, mas que eu possa apresentar, né, aquilo que é o meu ser, a minha essência a partir do meu trabalho, a partir das minhas próprias mãos, né? E daí por diante. Então, a gente começar um processo de reconstrução, né, a partir dessa pandemia, não só dessas pessoas que são o nosso público-alvo dentro das comunidades, mas, acima de tudo, de nós, né?
o Papa Francisco, no número 217 aqui da Laudato Si, diz assim: se os desertos exteriores se multiplicarem no mundo, é porque os desertos interiores se tornaram tão amplos, né? A crise ecológica, né, que ele fala, né, a crise ecológica é um apelo a uma profunda conversão interior. Então, o Projeto Mais Vida, mais do que uma ação social, é uma ação integral que quer proporcionar a cada um de nós, né, membro da nossa paróquia, das nossas comunidades, um processo de conversão integral e, ao mesmo tempo, de promoção integral da pessoa. Nossa própria promoção das pessoas que estão aí vivendo na nossa comunidade. Muito bem, beleza. E, primeiro, é preciso matar a fome física e a sede. Depois, buscar outras formas para que a justiça e a paz possam acontecer. Que são outros elementos que ele apresenta aqui. Exatamente. Vamos então assistir, já estamos quase chegando no final, mas dá tempo de nós assistirmos a participação de um jovem, que não é da comunidade Santa Ana, mas ele também coloca essa experiência de ter esse cuidado dos projetos e o protagonismo juvenil nessa luta, nesse contexto da integralidade. Vamos acompanhar então o Irã Braz. Meu nome é Claudirã, sou da comunidade Nossa Senhora do Livramento, também pertencente à Paróquia Cristo Libertador. Tenho um pouco de responsabilidade de falar como jovem, integrante de grupo de jovens, mas também como acadêmico e profissional das ciências ambientais. E falar sobre meio ambiente é um pouco complicado, é complexo, porque nem sempre nós estamos preparados para lidar com esse tema. E a responsabilidade pessoal com que cada um precisa lidar e trabalhar, desenvolver aos poucos esse tema é complicado, é preciso paciência, é preciso ter bastante cuidado, bastante cautela. Como realização pessoal, cada indivíduo, cada pessoa precisa ter em mente que o cuidado do meio ambiente é contínuo, é intermitente. Assim como a educação ambiental, que é promovida pelas diversas instituições, escolas, diversas parcerias, também precisa ser intermitente. O projeto precisa ser duradouro, precisa ser integral. No momento em que há uma quebra desse processo, infelizmente a gente tem uma quebra também no processo de configuração integral daquela pessoa que está desenvolvendo este processo. É necessário tempo e paciência para que cada pessoa consiga se realizar de maneira ambiental e sustentável ecológica. Isso se dá no dia a dia, em atitudes simples, desde de manhã, colocar e armazenar o seu lixo, o seu resíduo de forma adequada para que os coletores possam encaminhar, então, dar o seu destino correto. Também é preciso consciência, preciso ter mais sensibilidade quanto àqueles resíduos que são recicláveis. E uma vez que as parcerias, as organizações que cuidam dos lixos recicláveis aqui em Santarém são poucos, então como nós, como população, precisamos ficar mais atentos também a esse aspecto. Como jovem aqui na paróquia, atualmente a gente tem feito parte do projeto Mais Vida, que é um projeto que vem agregar várias iniciativas da paróquia no contexto socioambiental. Inclusive esse é um problema que tem sido chamado a atenção também na doutrina social da Igreja, que é como agrupar diversas iniciativas para que cada iniciativa não fique muito dispersa uma da outra. O projeto Mais Vida tem tomado essa iniciativa de agrupar essas diferentes iniciativas dentro da paróquia. Como jovem integrante da Igreja Católica, precisamos cada vez mais contribuir com o meio ambiente, começar a assumir de fato que essa juventude é de fato o que se fala de geração do amanhã, de gerações futuras. Então, se nós somos as gerações futuras, nós temos que começar a ter a iniciativa de cuidar melhor do nosso meio ambiente hoje,
começar a ter iniciativas mais sustentáveis hoje. E não só pessoalmente, mas começar a cobrar das instituições, do governo federal, municipal, estadual, em todos os ambientes que possam utilizar e fazer o desenvolvimento sustentável. Frei Rômulo, olha que beleza de experiência desse jovem. Mas nós temos 1 minuto para a gente concluir esse momento. Só essa participação dele, acho que daria mais 1 hora de reflexão. Eu deixo talvez você possa tecer alguns comentários a respeito do vídeo da participação do Irã, que por sinal assim, foi muito bacana, muito rica a fala dele, e já passo diretamente para as suas considerações finais, Frei. Tá, o Irã, ele traz elementos muito práticos, né, muito claros, assim, muito objetivos, né? Muito objetivo. A questão do lixo, a questão da coleta seletiva, a questão da participação do jovem, né? Então, veja, quando a gente fala dessa integralidade aqui, de retomar todos esses laços, de repensar o mundo, a nossa cidade, a nossa comunidade, né? Quando a gente pensa nessa conversão integral, né? Passa por todos esses elementos práticos mesmo, né? De mudança de atitude nossa. E eu acho que a nossa gincana bíblica do ano passado ajudou muito as pessoas a repensarem o modo, por exemplo, como tratam o seu lixo. Mas, acima de tudo, aquele ato nosso, junto com a associação, né, de coletores de resíduos sólidos, ajudou a gente a repensar também as pessoas que trabalham lá, que coletam esse material. Então, nós não ficamos simplesmente numa ação ecológica, mas numa ação que foi muito além. E é esse ponto da integralidade que a gente precisa ter muito claro, que tudo está interligado, que as coisas não podem ser simplesmente separadas ou distintas, a gente simplesmente acreditar que só fazer um gesto pequeno aqui, claro que ajuda muito, mas é preciso que a gente vá além disso, a gente integre todos os gestos, né? Que seja uma conversão de fato ecológica, uma conversão social, uma conversão política nossa, uma conversão pessoal, né? Uma conversão espiritual, e tudo isso de forma integrada para que assim a gente possa pensar agora dentro das nossas comunidades, dentro da nossa paróquia, também a evangelização integral, em que a gente não simplesmente está preocupado só com orar, ou só fazer a parte social, mas que essas coisas, esses dois elementos, né, a fé e a vida, se integram agora, se constrói a partir disso, dessa fé e da vida, todo esse ser evangelizador, que é aquilo que nós somos, que é a essência do nosso ser batizado, que foi para isso que a gente foi chamado, é por isso que a gente faz parte do corpo de Cristo, né? A gente se complementa, a gente se une e a gente se constrói como parte desse corpo de Cristo. A gente toma parte do corpo, nós somos o corpo dele também, né? Integrados a ele, fazemos disso toda uma grande integralização, né? Muito bem. Certo. Obrigado, Frei. Faça as suas considerações finais agora. Tá. Agradeço a todos vocês, né, que estiveram acompanhando a gente aqui, né, através dessa live, né, e convido vocês a pensarem nesses elementos. Se vocês verem um monte de anotação que eu tenho aqui na minha frente, né, mas pelo menos o convite para que a gente possa ler, né, a Laudato Si, que a gente possa repensar nesses conceitos que nós apresentamos, alguns desses conceitos, do sentido de pertença, da subsidiariedade, do bem comum, do cuidado com o outro, mas acima de tudo da integralidade. A gente é convidado a repensar tudo isso todos os dias para que a gente possa, de fato, construir um projeto evangelizador dentro da nossa paróquia, um projeto integral de evangelização. Então, fico com você aí, Écio. Certo, muito obrigado. Eu quero encerrar esse momento dizendo que amanhã nós continuamos com a programação religiosa da festa da nossa comunidade. Às 18 horas nós teremos uma live que vai abordar sobre a vida de Santa Ana. Mais um ato, digamos assim, de coragem, mais um ato de fidelidade, testemunho de fé da avó de Jesus. E você vai acompanhar aqui pela página da comunidade de Santa Ana e também da Paróquia Cristo Libertador. E eu quero, nesse momento, viu, Frei, olha quanta gente está pedindo bênção aqui também e a intercessão de Santa Ana. Então, por intercessão da avó de Jesus, pedimos que o Senhor
possa interceder essa bênção, possa também estender essa bênção para quem está acompanhando a nossa live. Então, que o Senhor esteja sempre conosco. Ele está no meio de nós. Está no meio de nós, na nossa comunidade, e que através da nossa vozinha Santana, cada um de nós possa receber esta bênção, a bênção da integralidade, a bênção do corpo de Cristo, a bênção de toda a igreja, de todos nós que somos membros dessa igreja, que somos esse único corpo, e que a partir desta bênção nós possamos, iluminados por Senhora Santana, por Maria, por Jesus, possamos viver de forma integral a nossa fé, a nossa vida de batizados. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado. Obrigado a todos que participou. Beleza. E você que está aqui acompanhando, infelizmente não foi possível, muita gente, muito obrigado. E receba aquele abraço bem apertado. Você que participou, mandando sua mensagem pela página da nossa comunidade. Deus fique com você e amanhã a gente se encontra às 18 horas. Santana proteja você e toda a sua família. É festa, é alegria. Um abraço fraterno e até amanhã às 18 horas. Santana, nossa protetora, no pelejar da vida atroz, na tentação perseguidora, rogai sempre, rogai por nós.